Então vamos iniciar a missa, rezando pela saúde da dona Simone, Rita, da dona Marineide Alves Souza, lá na Bahia, dona Yolanda Faria Lopes, 94 anos, hein? E seu Eulício Alves Souza, e que Deus ajude a dona Helenice Márcia Lopes, exatamente pela alma desse menino, o Yang Cardoso Boia Lopes, novinho, rezar pela alma de Maria das Dores e José Francisco Ramos, e pela proteção da família Yamaguchi. Mariana Salém, Rafael Cipriano, João Graneiro, Santos, Francisco Pilar, Joaquim Mineira Teixeira, a sua mãe Maria, José pela saúde de Maria de Oliveira, pela Paulo de Oliveira e pela amadora da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Tenha compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do povo e dai ao nosso tempo a tua paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentado, vamos ouvir o texto do profeta Isaías. O Cântico do Servo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és meu servo Israel, em quem eu serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Eu venho, Senhor, para fazer a tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Fiquemos todos de pé, vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, João Batista viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e gritou e apontou o dedo para ele: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É dele que eu sempre falei. Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar ao povo de Deus que eu vim batizar na água. E João deu mais esse testemunho. E eu vi o Espírito Santo descer do céu, parecido com uma pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água, Deus, é que me falou: aquele sobre quem você vê o Espírito Santo cair e permanecer na pessoa, é esse que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Esse negócio de Espírito Santo é complicado, né, gente? Porque falar que está com o Espírito Santo é fácil, dura e ficar, o Espírito Santo ficar, né? Porque se ele vem, vai embora, volta a freguesia, aí dá, né? O São João tem essa questão, ele sempre, no Evangelho, nas cartas, né? Ele sempre está falando, sempre o Espírito Santo vem e permanece. Sempre, essa palavra permanecer, para São João, é batata. Cada linha tem essa palavra, né? Ele usa muito essa palavra. Pois é, aqui estamos reunidos esse domingo para celebrar, ao redor da mesa da palavra, da Eucaristia, a celebrar a Páscoa de Jesus. Vivemos num mundo realmente marcado pelo sofrimento, mundo marcado pela morte. E para nós a celebração da missa, participar da missa, ser da paróquia, é uma oportunidade boa que Deus nos dá, para que a gente faça renascer dentro da gente o que os santos chamam de mística, né? A mística da Páscoa. Não é uma tarefa fácil isso, não. Porque o volume de tranqueira e de coisa ruim parece ser maior, né? E se a gente bobear, a gente desanima mesmo, né? Então, precisamos, na prática, dar testemunho nesse mundo. Renunciar à lógica da morte, lógico, e entrar no dinamismo da vida, né? Quando a gente vai batizar, se pergunta: vocês renunciam a Satanás? Todo mundo fala: sim, eu renuncio. Isso não é só uma palavrinha, uma perguntinha boba, né? Foi na vida depois, né? Falar na hora do batizado que renuncia a Satanás é óbvio, mas depois, na vida, você não renunciar a ele, sempre, você está lascado, né? Então não é uma conversa fiada isso. Foi muito séria. Renunciar à lógica da morte, sabe? Renunciar ao ódio, renunciar a praticar o bem, né? Amar a Deus e amar o próximo como você se ama. Essa é a questão, né? Na prática é isso, né? O que a gente vê é o quê? Todo mundo diz que crê em Deus, mas todo mundo quer ferrar com o outro. Então só quer ferrar com o outro.
É impressionante. Só desejo mal pro outro. Eu, hein? Deus me livre. Essas coisas mandadas, credo, Deus me livre. Que longe da gente. Agora, a nossa vocação de verdade mesmo é essa. É de ser filho de Deus. Como diz São João nas suas cartas e também no seu evangelho. Né? Mas ser filho de Deus com consciência. O que que é? Ó, eu sou uma pessoa, sou um indivíduo, né? Eu tenho que agir como filho de Deus. Eu não vivo no espaço sideral, eu não vivo em Marte. Embora no Brasil você tenha 14% da população que mora em Marte, mora em Júpiter, mora em algum outro lugar, menos aqui da Terra, né? Deve morar em Marte, né? Você vive no mundo, né? Se eu sou filho de Deus, eu vivo no mundo. Vivo numa sociedade, não fui eu que inventei, eu estou aqui, entende? Então, a gente tem que ser filho de Deus enquanto pessoa, indivíduo, e também no mundo, né? Então, tem que dar esse testemunho na sociedade. E na igreja também, né? A igreja também, né? Tem que ser assim. Então, a ação da igreja, e não só da igreja, dos movimentos sociais no Brasil, que graças a Deus é marcada pela diversidade, né? Variedade, tem de todo tipo, né? É impressionante. Aí a gente tem que abraçar a ressurreição de Jesus. Abraçar a ressurreição. Ajudar o povo, ajudar a si mesmo, ajudar o povo a lutar contra o mal, contra a lutar para que o povo seja bom, pelo bem-estar do povo, no sentido social e no sentido espiritual também, né? Lutar para a vida ganhar. Lutar pelo Brasil mais justo, solidário, fraterno, né? Neste ano de 2026, a campanha da fraternidade vai tratar dessa questão da teologia, que aliás é a antífona de hoje, né? Da aclamação evangelho, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 14. É verdade. Mas ele está onde? Bom, se Deus mora no meio de nós, onde é que ele está? Que casa que ele está? Ele tem casa? Onde é? E quem não tem casa no Brasil, como é que faz? Quem mora na rua? É uma questão séria, né? Porque se você for olhar a revelação do Evangelho, depois se você for olhar o prático da vida, muitos questionamentos, né? Por isso que a campanha Fraternidade tem como lema esse versículo de São João, capítulo 1, ele veio morar entre nós e abraçar esse tema, essa reflexão. Porque a moradia, vocês sabem que a moradia é um direito. No Brasil é um direito. A moradia é um direito. E quantas pessoas não vivem esse direito? Não vive. Não vive. Né? Não é porque a pessoa não quer viver, não vive. Não tem recurso. Tem gente que trabalha a vida inteira, não dá, você sabe muito bem. Então, tem que pensar tudo isso, né? Então, esse tema da campanha Fraternidade vai ajudar a gente a pensar muito um pouco sobre isso, né? A calamidade que é isso, né, na verdade, né? E como que nós podemos contribuir para que você tenha amparo, né? Tenha uma mão estendida para a pessoa ter esse direito na vida, né? O tempo comum começou com o batismo de Jesus, como nós vimos lá no ano passado, realizado pelo João Batista. E hoje o João Batista dá testemunho sobre quem é Jesus.
E ele logo de cara vai dizer: esse daí é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista chama Jesus de Cordeiro, que faz lembrar o quê? A Páscoa antiga. Que faz lembrar o quê? A libertação do Egito. Que faz lembrar o quê? A opressão do faraó. Olha, a Páscoa antiga é uma celebração de passagem, significa passagem mesmo. Não é porque passou o Mar Vermelho, não. É porque passagem de outro sentido, né? Da libertação daquela coisa horrorosa que era o faraó. Então, o João Batista chama Jesus de Cordeiro. Como que Moisés falou? Ó, quando a gente sair do Egito, vamos juntar todo mundo, vamos levar um cordeiro, vamos assar, vamos matar, vamos jantar juntos, celebrar juntos. Aquele é o cordeiro. É o cordeiro da Páscoa, lá no Antigo Testamento. O cordeiro que os judeus usam até hoje, né? Na Páscoa judaica. É isso que eles fazem, né? Então, São João Batista chama Jesus de Cordeiro, né? Para mostrar que é preciso celebrar a vida, a vitória da vida, né? A vitória da luta, a vitória da capacidade de querer não ser escravo, né? Não ser escravo, né? A essa capacidade, a capacidade de se livrar da opressão do faraó. Quem gosta de faraó vai morar dentro de uma pirâmide do Egito, lá que tem umas 3, 4 lá que só funciona ainda, você entra lá dentro, fica lá dentro. Ou vai morar no cemitério, né? Que pirâmide é cemitério, a Vila Formosa deve ter vaga para todo mundo, né? Não é possível. Vai lá, entra lá dentro, pula o muro, fica lá dentro, dorme numa cova lá, sei lá, vai viver lá dentro. Tem gente que mora dentro do cemitério, vocês sabem disso, né? Então, quem gosta muito de opressão, gosta de faraó, gosta de... Tá bom. Vá morar no cemitério, vá morar na pirâmide do Egito lá. Lá deve ter vaga para você, vai. Então, por Jesus é o Cordeiro, porque ele lembra aquela libertação do passado. É verdade. Por quê? Porque Deus liberta, Deus é libertador, né? O Moisés, coitado, podia ter feito o que fosse, mas se tivesse vontade daquele povo de sair da escravidão, não saía, não. Então, você tem que ter vontade, tem que enfrentar. Não é fácil se libertar do mal, da opressão, da faraó. Não é fácil mesmo. Porque você ter que fazer sacrifício, vai ter que caminhar, vai ter que tolerar certas pessoas, entende? Porque sempre vai ter no meio os futra-fruca aí, entendeu? Sempre vai ter no meio. Os que ficam... Sempre. Você tem que tolerar essa gente. Não, Moisés não teve uma hora lá que algumas pessoas do meio do povo do deserto falaram, vamos voltar para o Egito, minha gente, lá é gostoso. Lá tinha lixo para a gente comer. Lá a gente comia lixo, lá a gente comia aquelas coisas. Mas era tão bom, é melhor do que ficar aqui no deserto. Olha só. Que horror. A pessoa pensar assim. A pessoa perde a sua humanidade, perde a sua, sei lá, perde a sua alma mesmo, né? Só pode ser. Então Jesus é o Cordeiro, é chamado assim por João Batista, porque Jesus é libertador. A fé cristã tem que ser libertadora. Se Jesus não for libertador, for um escravizador, boa tarde para ele, eu não quero nem ver a cara desse homem na minha vida, credo. Se a fé não for para libertar, eu não quero ter, não. Prefiro viver sem fé. Porque a fé é assim, não adianta você negar, não adianta você falar, criticar, falar. A essência da fé é essa, né? Se você for examinar a religião muçulmana, cristã, budista,
o hinduísmo, o shintoísmo. A essência da religião é o quê? É libertar a pessoa, é fazer o bem. O Buda libertador é. Os deuses da Índia, lá do hinduísmo, são libertadores? São. No shintoísmo, existe a libertação. O bem, né? No cristianismo é a mesma coisa. E na religião muçulmana é a mesma coisa. Então, a fé, ela tem de ser um instrumento de libertação, né? E, portanto, quando João Batista fala que Jesus é o Cordeiro, ele está falando disso. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É verdade. É verdade. Você vive numa sociedade que parece um chiqueiro. Não sei se você reparou. Você está vivendo num mundo, numa sociedade que parece um chiqueiro, imundice, lama, cheira mal. Essa é a verdade. Agora, como é que você vai viver num mundo desse? Você tem que limpar esse mundo. Você não vai viver no meio da imundice. Quer viver no meio da imundice? Ninguém quer, não. Quem gosta de viver no meio da imundice é porco, é safado, maloqueiro. Maloqueiro gosta de viver no meio da imundice. Mas quem é correto? Não. Não sou porco. Que negócio é aí? Porco vai pro chiqueiro. Então, a missão de Jesus abrange essa transformação. Sair, lutar, melhorar o mundo, para que não seja um mundo de imundice. Né? E só muda com a gente agindo, viu? Pode rezar à vontade, pode rezar 3 dias ajoelhado no milho, pode fazer o que você quiser, fazer jejum de 50 dias, pode fazer o que quiser. Se você não mover um dedo, não vai, não muda. Por quê? Tem que ter fé, mas você tem que agir. Né? Tem que ter fé, mas você tem que agir. Então, São João, dando esse não, são vários testemunhos, né, que ele dá, nos faz compreender quem é Jesus. E o ponto de partida dele é óbvio, é a vida que ele tem, o João Batista, uma vida de fidelidade, de vontade de Deus, uma vida de renúncia, uma vida de abstinência radical, um homem que não quer nem saber para dinheiro, um homem que, quando Isabel morre, o Zacarias morre, ele pega o patrimônio que tem, distribui para os pobres e vai viver no deserto. Sem roupa, não tem roupa. Nem sexo. É a abstinência sexual completa. Ou a capacidade de João Batista de ter fé é enorme, é grandiosa. Tanto é que ele vai morrer vítima de quê? Daquelas 2 vagabundas lá, né? Das biscates, a Salomé e a mãe, que as 2 tinham tesão pelo João Batista, para desviar o caminho do João Batista. Só que ele não tinha, como não tem, elas se vingam, elas aproveitam para se vingar. E o João Batista vai ser vítima dessa trama também horrorosa. Então a vocação do João Batista se revela como? Ele vive a fé se colocando a serviço. Por isso que ele diz essa frase mais linda que tem hoje. Este é aquele, se referindo a Jesus, quem eu disse, olha lá, ó. Depois de mim virá alguém que passa à minha frente, porque era antes de mim. Então, ele tem consciência que a missão dele vai até aqui, preparando o lugar para aquele ali que está chegando. Ele não quer aplauso, não. Bonito? Ele não quer aplauso, não quer show,
E eu acho, eu sei que eu estou pensando errado, mas eu acho que o João Batista merecia o Nobel, prêmio Nobel. Porque o prêmio Nobel não é só a medalha, né? Vocês sabem disso. O prêmio Nobel dá, a academia lá do Nobel dá um cheque de US$ 1 bilhão, não sei quanto para a pessoa. Né? Não, o prêmio Nobel não é só a medalha. A academia dá um dinheirão para a pessoa, né? Continuar a obra dela, etc. Então, o João Batista mereceria o prêmio Nobel e muito aplauso. Eu tenho certeza que ele não ia aceitar. Não. E a gente pensando nisso assim, ele está pensando errado mesmo, né? Porque ele não gosta disso, ele não gosta de aplauso, não gosta de prestígio, não gosta de sucesso, não quer formar grupinho nenhum para si mesmo, né? Ele veio para dar testemunho mesmo da fé, testemunho de Jesus Cristo, veio abraçar os sinais da vida. Então, na simplicidade imensa do João Batista, na consciência do João Batista, que vê o Espírito Santo ficar e permanecer em Jesus Cristo, né? Nós encontramos o essencial da missão, a vida. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Todos os evangelhos de São João. Né? Então, o serviço, essa capacidade, reflexo da fé, reflexo do amor, da compaixão, o serviço requer a gratuidade, o amor às pessoas, cuidar daqueles que não têm benefício nenhum. Né? O serviço não pode ter segunda intenção. Isso é lindo, né? Veja, por exemplo, uma família, né? O pai e a mãe. Você tem filhos. Você cria seus filhos. Criar filhos não é brincadeira. Não é brincadeira. Nasce, se você for colocando no papel os gastos que você vai ter, até aquele moleque ficar com 15, 16 anos, você vai ver o quanto de dinheiro você vai gastar. Que ele depois ele tinha que pagar de volta para você, né? Na verdade, certo? Depois ele teve que repor. Não repõe agora. Né? Mas se você for fazer isso aí, você vai ver. Então, a família, os filhos, criar os filhos, um pai e uma mãe cria os filhos com sacrifício. Muito sacrifício. Não é só sacrifício de trabalho, não. Outros tipos de sacrifício também. Entende? Muito sacrifício. Mas tem uma hora que o pai e a mãe têm que deixar os filhos livres. Você carrega os filhos, vai chegar uma hora que fica pesado, entendeu? Não tem como você carregar mais. Você tem que deixar os filhos livres, né? Deixar o filho livre para seguir seu mundo, o seu caminho, o seu trabalho, se vai casar, se não vai casar, viver a vida dele. Autorizar, né? O pai e a mãe tem que autorizar o filho a ter liberdade. Agora, se o pai e a mãe ficam só assim, poxa vida, cruz credo, vai ser infeliz o resto da vida. Né? É mais ou menos isso. Você está a serviço. Todos nós estamos a serviço um do outro. Né? E não podemos ter segunda intenção. Eu vou criar meu filho. Aí depois, quando ele se formar, então ele vai comprar um carro para mim, uma casa para mim. Ele vai. Não pense assim. Não é desse jeito que funciona. Se você pensar desse jeito, você vai ser infeliz a vida inteira. Você vai ser uma pessoa triste, amarga, chata, rabugenta. Entendeu? Autorizar os filhos a crescer. É isso que é o serviço. É isso que é ter essa perspectiva de fé. Né? O sacrifício você tem que fazer.
na família, fora da família. Eu quero ser médico, eu quero ser médico, eu vou estudar. Vai ficar o dia inteiro estudando na faculdade de medicina, você vê que gostoso que é, nossa, 8 anos, hein? Todo dia ali, ó. Pá, 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 pá. Eu quero ser padre. Gostoso ser padre, nossa. Vai lá. No seminário, conviver com gente que você não conhece, que você não sabe, aquelas diferenças de pessoas que existem. Vai lá, estudar 8 anos para ser padre. Vai lá, 10 anos para ser padre. Todo dia ali, ó. Você tem que fazer. O sacrifício, se você quer ser alguma coisa na vida, você tem que fazer o sacrifício. Não tem jeito. Não é assim. Eu quero ser médico, mas não quero estudar. Quero ser padre, mas não quero estudar. Não quero me submeter a uma faculdade. Mas então compra um diploma de médico. Está cheio de médico que faz isso no Brasil. Né? Cheio de médico que faz isso. E tem seguidor na internet, né? Essas mulheres malucas que diz que é médica, que é não sei o quê, que faz estética, o cara morre lá na maca lá. Essas pessoas têm 2 milhões de seguidores, pra vocês terem uma ideia. Olha, os bandidos têm mais seguidor que gente boa, né? Então, é assim, a gente tem que ter capacidade de serviço, de sacrifício, não esperar nada em troca. João Batista nunca pediu para Jesus, eu vou ficar com o senhor, viu? Eu vou ficar com você. Afinal de contas, né? Eu sou uma pessoa importante, você também é uma pessoa importante, então não tem essa conversa. O João Batista morre, Jesus chora muito, Jesus lamenta muito a morte dele. Mas a vida vai, e vai avançando, e vai seguindo como tem que ser. Deixa a vida ir para frente, deixa a vida ser boa, entendeu? Não estraga a vida, pelo amor de Deus. Gente ruim no mundo já está cheia, todas as vagas já foram preenchidas, entende? Não precisamos mais de gente assim. Gente chata, gente mal-humorada, gente esquizofrênica, gente maluca. Não precisamos mais. Já tem gente suficiente, viu? Então, ânimo, coragem, vamos viver a fé como tem que viver. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todo o céu. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e Filho adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professo o São Batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida eterna, que há de vir. Amém. Muito bem, orar em nós para que o nosso sacrifício seja sempre por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas mãos de Está funcionando isso? Oremos. E agora é aqui que não está funcionando. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente desses mistérios
pois todas as vezes nós celebramos o memorial deste sacrifício, se realiza em nós a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação te agradecer sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos caminhos errados que as pessoas tomam, que o ser humano toma, ele se dignou vir a esse mundo, assim mesmo, se dignou nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, ele nos livrou da morte eterna. Com a sua ressurreição, nos deu a vida imortal. Por isso, com os anjos e os santos todos no céu, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo Dom Munhaque e também com todos nós católicos, leigos e padres que lutamos e estamos a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que da tua misericórdia partiram desse mundo, admita-os todos na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e mártires que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os seus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Como é que vai fazer aqui? Eu sei, mas tem que ficar aqui.
Ai, cadê? Diga mesmo. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que Que estás estais no no céu, céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso o reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas As ofensas, assim assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus. tirai o pecado do mundo. Tá sim. Sabe o quê? Tinha desconectado. Bom, aí também, Não, né? eu que desconectei. Eu É desconectei. lógico, né? Aí não sai mesmo, né? Ah lá, vai fazendo a oração. Ó. Viu? Essa, É essa aqui. Oremos. oremos. Infundi em nós, Senhor, o espírito do vosso amor, e fazei que vivam sempre unidos os que saciastes com o único pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Alicia, tá tudo em ordem aí? Heitor, acordou? Acordou? Ah, seu cara de pau. Você tem coragem de falar isso na minha cara? Alicia, tá tudo bem? Cadê o negócio? Deixa eu ver. Deu um pedaço pros outros lá? Vem aqui, vamos lá então. Vamos terminar a missa então. Vem aqui, Alice, pra você falar o que você falou ontem. Pega ela, você aí. Vai falar o que você falou ontem na bênção do Santíssimo no finalzinho lá. Lembra? Ela lembra? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Tá. Foi isso. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala.
Bendito seja Deus. Fala lá. Fala alto, não entende nada. Ninguém entende. Fala, Heitor. Fala você, Heitor. Fala você, Heitor. Fala. Bendito seja Deus. Amém. Ide em paz. Que Deus ajude a todos. Coragem, ânimo. Sejam firmes na fé, viu? Cheio o coração, cheio de esperança. Vamos em frente. Ânimo.